Agora nós vamos falar um pouquinho sobre comparação, sobre cobrança e desenvolvimento das crianças. É isso mesmo. Você sabia que quando a gente compara uma criança com a outra, isso pode inclusive atrasar o desenvolvimento dessa criança? Eu trouxe aqui a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, a Júlia. Bem-vinda, querida, ao nosso programa. Obrigada. Achei esse tema muito importante porque realmente é isso. O meu filho com 6 meses estava sentando, com tal idade já começou a engatinhar, com 1 aninho já estava correndo na festinha. E aí aquela mãe que a criança não atingiu aqueles marcos de desenvolvimento, como é que ela fica? Exatamente. Exatamente por isso que eu achei interessante a gente trazer esse tema, porque é um dilema bastante comum e que demanda muita angústia, né? Gera muita angústia na mãe, principalmente, mas na família de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, os marcos motores, eles são norteadores do desenvolvimento. E eu diria que os marcos servem para, digamos assim, acender o alerta caso a criança não alcance. Então, vamos imaginar, a criança ali com 6 meses não está conseguindo sentar, é hora da mãe buscar uma ajuda, né? De buscar uma consulta com um profissional especializado, com um fisioterapeuta neuropediátrico, para realmente identificar o que pode estar freando esse desenvolvimento. Mas a partir daí, a partir do momento em que você identificou isso, não usar o marco como uma cobrança. Eu acho que hoje, a internet, o que ela tem de bom, às vezes ela tem de ruim também, verdade. Nessa comparação. Então, essa comparação, ela gera uma angústia muito grande. E muitas vezes a mãe já está buscando ajuda. Então, muitas vezes a criança já está em acompanhamento, já está fazendo atendimento. A mãe está fazendo tudo que ela pode. Tudo. Está estimulando, está brincando com a criança em casa, arrumou o ambiente para a criança poder se desenvolver melhor. Só que quando vai na casa do vizinho, da avó, rola aquela cobrança, né? Mas o meu filho em tal idade já estava sentando. O meu filho já estava em pé na festa de 1 aninho. Qual o objetivo desse comentário? Exatamente. Vai ajudar, vai orientar essa mãe? Isso já acontecia. Quem sabe você busca um profissional. Se for esse o objetivo, ok. Sim. Ajudar a mãe a criar assim, eu tenho que buscar um profissional para ver. Mas se não é para isso, se sabe que a mãe já está fazendo de tudo, qual o objetivo desse tipo de comentário? E eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que, assim, eu acho que a cobrança nunca é boa, né? Porque fica uma coisa assim, eu nunca sou bom o suficiente, né? Então, ali o bebê, eu até usei esse exemplo numa consulta essa semana. O bebê começou a sentar. Não, mas ele ainda não engatinhou. Poxa, ele já está fazendo tudo ali, né? Ele já está se esforçando, ele já está conseguindo se desenvolver, está sentando. Então, é como se a criança nunca fosse boa o suficiente. Ela está se esforçando e está se desenvolvendo. Mas, poxa, tem um tempo também, né? É como se a gente pensasse assim... Quando a gente compara, a gente coloca as crianças todas na mesma história. E a gente tem que pensar que, apesar da gente ter os marcos norteadores do desenvolvimento, cada criança vai ter uma trajetória. Então, quando a gente pensa numa criança que nasceu prematura, quando a gente pensa numa criança que teve um problema respiratório quando pequeno, uma criança que nasceu um pouco maior do peso, ou uma criança que nasceu menor, né? Essas crianças, elas têm trajetórias diferentes. Então, é impossível que elas tenham a mesma história, né? É impossível que uma criança que nasceu prematura vai ter o mesmo desenvolvimento de uma criança que nasceu a termo. É impossível que uma criança que teve bronquiolite, por exemplo, que teve um problema respiratório, que interfere diretamente na contração da musculatura de tronco e abdômen, que ela vá conseguir fazer ali o rolar na mesma época que outra criança. Então, acho que é bem importante a gente ter esse olhar para a individualidade da criança, né? Não é esperar, né? Assim, do tipo, não, um dia vai fazer e não intervir, mas também não é ter essa cobrança tão pesada mesmo, porque essa cobrança eu acho que fica pesada tanto para a criança quanto para a família, né? Exatamente, porque daí a mãe tá lá forçando o bebê, querendo que o bebê faça, o bebê já tá dando o máximo dele, né? Exatamente. Outra coisa que você falou sobre redes sociais. As mães, por si só, já são exibidas. Adoro exibir o filho fazendo isso, fazendo aquilo, e muitas mamães, assim como tem crianças que têm um certo atraso, tem crianças que são um pouco mais à frente também. E engatinham antes, começam a caminhar com 10 meses. E aí, esse tipo de vídeo na internet
gera mais angústia. Como assim? 10 meses e o meu filho tem 1 ano e 2 meses. Exatamente. E daí fica uma janela muito grande entre uma idade e a outra. Porém, o que temos que entender é que aquela criança de 10 meses, ela está antes do tempo esperado. Exatamente. E a tua tá um pouquinho depois, vamos supor assim. Então, assim, tá tudo ok. Sim. Né? Então, eu acho que isso também é bom, de certa forma, ter os marcos para mostrar até tal idade tá ok, a gente espera, né? Exatamente. E assim, a partir do momento em que a mãe buscou ajuda, eu digo que é a hora que ela tem que desacelerar um pouco, até essa visualização dos vídeos, assim, sabe? Eu tento dar esse toque para elas, porque é impossível tu olhar o vídeo e tu não ficar pensando, né? Porque é instinto ali, ela vai olhar e vai pensar, ah, o meu ainda não, assim, sabe? Então eu sugiro reduzir um pouco nessa fase e focar um pouco mais no filho dela ali, no quanto ele está se desenvolvendo. Porque vamos imaginar, a criança teve uma dificuldade para sentar. É possível que ela também tenha uma dificuldade no engatinhar. Então ela não vai conseguir correr como a outra criança, né? Então é difícil porque as etapas, elas são construídas. Claro. Então, a criança... Uma depende da outra, Exatamente. Ela não dorme sem sentar e no dia seguinte ela consegue sentar. Lógico. É todo um treino, né? E é uma tentativa e acerto. Então, quantas vezes a criança cai para depois ela conseguir ficar sentada? Quantas vezes a criança tropeça até ela conseguir andar sem cair? Então, tudo é uma construção. E eu acho que isso que é importante a gente reforçar e trazer, né? Do quanto é importante a gente valorizar essa história, essa trajetória. E acaba que quando a gente compara, quando a gente gera essa cobrança, por exemplo, ah, não, porque, às vezes uma avó, por exemplo, ah, não, porque o pai dele andou com 1 ano. Tá, mas poxa, vamos voltar 30 anos? Né? Olha o quanto a gente tem de diferença, né, nessas jornadas. Então, é bem importante a gente valorizar a jornada daquela criança, né? Conseguir olhar com riqueza para as conquistas que a criança está fazendo. Porque senão, uma coisa que eu percebo no consultório é que a mãe perde essa beleza desse momento. Né? Não curte, né? Não curte, porque daí, poxa, ele sentou agora, mas ele ainda não ficou em pé, ele ainda não engatinhou. Sempre numa cobrança, sempre... Exatamente, fica muito sofrido, né? É verdade, é algo que deveria ser gostoso e comemorado e vivido, cada conquista, cada fase, né? Exatamente. Adorei. Obrigada por trazer esse tema, por nos ajudar a lembrar que não precisa de comparação, que cada criança é única, que tem o seu tempinho e que todas elas vão correr, ser muito felizes, mas cada um no seu tempo. Exatamente, com a sua individualidade. Verdade, obrigada, querida, adorei. Muito obrigada.